Tudo bom? Estamos de volta, não é verdade? Nosso projetinho aí de sucesso seu no vestibular. Nós do Dom Bosco, junto com o pessoal da Gazeta do Povo, né? Vamos colaborar com você nesse projeto bacana. É só você acompanhar, não só a mim, mas também os outros professores, né? E todos nós vamos juntos, com essa força, com certeza, alcançar o que você quer, que é a sua vaga, é o seu direito na universidade, tá bom? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o livro Lucila? Vamos? Então vamos lá. Lucila. Lucila é de José de Alencar, o maior escritor romântico brasileiro. E romantismo não é falar de amor. Toda escola fala de amor. Trovadorismo tem cantiga de amor, Camões falou de amor, Padre Vieira falou de amor. Todo mundo fala de amor. Ou a palavra-chave do romantismo é idealização. Quando a gente ama, né, quem ama o feio, bonito lhe parece. A gente idealiza as coisas. E é isso que é bonito nesse livro, Lucila. Ele vai contar a história de uma moça que é uma cortesã, uma prostituta de luxo. Mas no romantismo é muito comum o nome da personagem ter a ver com a sua personalidade. Por exemplo, na Escravizaura, o vilão é o Leôncio, uma fera. Inocência é a inocente. Ela é a Lucila. Lucila é o nome de um vagalume que vive na lama, no charco, no pântano. Qual é o pântano da vida da Lucila? A prostituição. Mas ela não perdeu o brilho interior. Ela não perdeu o que tem lá dentro. Porque apesar, né, do mundo poder usar o corpo dela como pasto, e ela dizia, o meu corpo é pasto de homens, a alma é dela. Sim? E ela então vai se apaixonar pelo nosso narrador, o narrador que se chama Paulo. Paulo é pernambucano, foi morar no Rio de Janeiro e conheceu a Lúcia como prostituta. No começo ele achou aquilo estranho, porque ele tinha o desejo, mas tinha alguma coisa que refreava, ele não conseguia, né, avançar. E aí depois, aos poucos, ele percebeu que ela também tinha com ele uma relação diferente. Então é o amor que faz as pessoas mudarem seu comportamento. Ela, cortesã, tá certo? Começa então a tratá-lo com uma diferença, né, porque ela nunca aceitou ficar com um homem muito tempo. E com o Paulo era diferente. Acolheu o Paulo na casa dela, saíram juntos, começaram a diminuir as saídas sociais, começou um zum no Rio de Janeiro, que ela o sustentava com a prostituição, que ele estava abusando dela, que tinha virado cafetão, que ela abriu mão de sair por causa dele. Aquilo deixou ele muito magoado. E a Lúcia, então, entendendo que o seu homem estava sendo humilhado, fez o quê? Voltou, então, a ser uma cortesã, né, absolutamente devassa, né, e socialmente agitada. Esse Paulo é um bobo, ele não percebeu o que essa mulher está fazendo por ele, tá certo ou não? Então ela fica meio bipolar. Tem momentos dela que ela é extremamente recatada, ou um dia ele olhou para ela, ela estava com o roupão um pouco aberto, ele viu um pouco do seio dela, ela ficou vermelha. Mas ela também ao mesmo tempo é capaz de ir num jantar e ficar nua, em cima da mesa. Mas por quê? Porque na verdade é um exagero, né? Quando a gente está muito magoado, a gente acaba caindo do outro lado. Momentos assim são delicados, porque a gente pode, né, nos dois polos. Qual o sentimento mais próximo do amor? O ódio, não é? Qual o sentimento mais próximo, às vezes, da pureza? A devassidão, você cai de uma ponta na outra. É o 8 ou 80. Bom, resumindo, essa moça está doente e começa então a falar para ele. Ele se aproxima dela de novo como prostituta, né? Mas ela começa cada vez mais a rejeitá-lo fisicamente, não sentimentalmente. Aí ele entendeu o que estava acontecendo. Ela estava doente. E mais, né? Porque, gente, essa é a ideia romântica. O amor perfeito é o sublime. É aquele que não precisa do corpo. Só a ideia basta. Quando a gente ama, a gente espera, tem paciência. Quando a gente ama, a gente ouve o outro, né? O corpo é consequência. Pode rolar ou pode não rolar. O sentimento é a coisa mais bonita. Então é o que ela está fazendo. O que ela deseja que esse homem a ame, mas não mais com sexo. Então o que aconteceu? O beijo mais intenso que ela vai dar nele é no dia que ela estiver doente na cama. Ela fala, olha, meu corpo não sente mais nada. Eu não tenho mais desejo. Agora eu posso dar um beijo puro em você. Tá ficando claro, gente? Então a gente vai ter uma luta aqui entre o sentimento, que é puro, que se for tão puro assim, é capaz de passar até por cima da carnalidade, tá certo? E a questão do amor carnal, do sexo, tá certo ou não? Essa é a oposição. Ah, Marcelo, desculpa, você pode ter falado da Lúcia, mas não tem perdão, né? Ela era prostituta. Livro romântico, tudo tem uma explicação. Quem é a nossa heroína? Na verdade, ela chama Maria da Glória. Quando ela tinha 12, 13 anos, a família ficou com febre amarela. Tia, pai, mãe e 3 irmãos. Só ela ficou boa, só ela estava boa. O que ela fez? Tinha que sustentar a família, comprar remédio, todo mundo na cama, doença terrível. Ela foi pedir dinheiro pro vizinho. O que o vizinho fez? Se insinuou sexualmente para ela resistiu. Mas como a coisa estava muito ruim, ela acabou se entregando pro vizinho, o vizinho deu dinheiro para ela. Ela comprou os remédios e curou a família. O pai, insensível, ao invés de atender a filha, achou o quê? Achou que a filha então tinha se prostituído e vai expulsar a menina de casa. Ora, numa situação dessa, você joga a filha para a rua, o que aconteceu? Alguém vai acolher. E ela foi acolhida por uma prostituta que vai colocar ela então nesse mundo de devassidão. O que aconteceu? Ela é tão boa, essa moça, que para evitar a vergonha da família, ela foi morar com uma prostituta chamada Lúcia. E a Lúcia morreu.
que ela fez? Trocou os documentos. Então, para a família, quem tinha morrido era Maria da Glória. Então a família chorou a filha que tinha morrido, a irmã dela, chamada Ana, achou que a irmã tinha morrido, e a família vai ter outra crise de febre amarela, toda a família morre, fica só essa irmã, Ana. Para a irmã, então, não ter vergonha, a irmã, então, acha que quem a está ajudando é a amiga da irmã morta. Ela não sabe que a Lúcia é a irmã dela, para a irmã não ter vergonha da irmã prostituta. Então olha que mulher boa que é essa Lúcia. Tá ficando claro, gente? Então a prostituição pode ter acabado, destruído ou prejudicado o seu corpo, mas a alma dela é pura. Sim? Ou ela fica grávida do Paulo. Claro que ela não vai conseguir ter esse filho. A criança vai morrer. Por quê? Porque o livro romântico é burguês. Se é burguês, é moralista. E eu não posso ter uma criança fora do casamento adequado. Tá certo ou não? Sem falar que a pessoa que errou, queira ou não queira, Lúcia errou, tem que ser punida. Por isso que a Lúcia vai ter que morrer no final do livro. Para quê? Para poder purificar o corpo, mortificar o corpo para purificar o quê? E a alma. E entrar no céu com uma alma, né, gloriosa, esplendorosa, e lá sim o amor se completar. Sem mais o desejo carnal. Então todo livro romântico, se o herói ou a mocinha errarem, eles têm que ser punidos. E a Lúcia vai ser punida. Mas, de novo, olha a bondade dela. Antes de partir, ela vai pedir um favor muito especial pro Paulo. Para ele casar com a irmã, com a Ana. Claro que ele não vai aceitar, mas ele diz que vai ser pai dela para sempre, cuidar dela para sempre, como se fosse o pai dela. Então veja, esse é o amor perfeito. O amor que é capaz de superar o desejo carnal. Ser capaz de... Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Porque isso é uma ideia platônica, né? Enquanto ideia, tudo é lindo. Na hora da prática, a coisa estraga. Romeu e Julieta entraram para a história porque morreram na hora certa. Tivesse casado, né? Filho, fralda para trocar, dívida, não me suje no mercado, talvez a história fosse outra, né? Você está numa fase bonitinha do amor, porque você fica com a pessoa que você ama e vai para casa. Vai morar junto, para ver o que acontece no dia a dia, né? Então o amor é bonito enquanto ideia. Na hora que concretiza, é horrível dizer isso, mas é mais ou menos assim. Você está conquistando uma pessoa? Curta esse momento, porque na hora que você conquistar a pessoa, a ampulheta faz assim, ó. É o começo do fim, porque quando eu concretizo, pode estragar. Tô meio exagerado, tô meio amargo, você percebeu? Mas o José de Alencar não foi amargo. Ele mostrou para nós a visão que os românticos têm. O corpo é menos importante do que a alma, 1. 2, a moral, ela é implacável. Então, mesmo que a pessoa sofra aqui, o mérito vai ser lá no céu, porque aqui a moral tem que ser respeitada, tá certo? Mas ela é uma heroína e, portanto, ela tem justificativo do que ela fez. Essa moça, Lúcia, nos dá uma lição. Qual lição? Você tem que preservar os sentimentos interiores. Esses são os mais importantes, porque o resto é o dia a dia. É aquilo que foi denunciado no São Bernardo, da reificação. O corpo dela era só pasto, né? Mas a alma dela era pura, tal qual um vagalume que brilha no pântano. Espero que você também brilhe no seu vestibular. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!